Convidar o senhor Ricardo José Cardoso da Silva. Boa tarde a todos. Senhor Ricardo, em nome da comissão, queremos agradecer a sua presença e registrar, como vem registrando em todas as ouvidas, que as pessoas que estão aqui prestando esclarecimentos, tirando nossas dúvidas, não tem nenhum envolvimento com nenhum tipo de irregularidade. A CPI está indo buscar as pessoas que passaram à frente aos órgãos, as pessoas que trabalharam, e como uma empresa que fazia a parte de informatização da Limoprev no início de 2011, que na realidade setembro de 2011, outubro e novembro, teve um período de 90 dias que não teve movimento, que era o período previsto na própria lei, para poder começar a ser cobrado. Mas seu sistema foi adotado e foi contratado pela Limoeiro Prev e prestou serviço por um bom tempo. Então, gostaria, para ficar registrado, qual foi o início do período que trabalhou na Limoeiro Prev, a partir de que mês e ano, e foi até que ano? Nós começamos realmente assim que foi instituído o Fundo de Previdência, né? A data final, ou seja, da paralisação do sistema de folha de pagamento, eu não me recordo. Foi feito uma substituição. Na verdade, a nossa folha de pagamento ela foi retirada do contrato por conta de que foi substituída por um outro aplicativo, né? Mas a contabilidade ela continuou até o final da nossa permanência aqui na gestão anterior. Senhor Ricardo, algumas perguntas a comissão começar a partir de agora a formular. Ok. Começou com o gestor José Xavier Quirino, confirma? Isso, perfeito. Depois de José Xavier Quirino, continuou com a professora Virginia Aquino. Você prestou? Professora Virginia Aquino, exatamente. E chegou a concluir com Virginia Aquino ou foi onde houve a substituição? Não. Concluímos com ela, né? Até o final da gestão nós ficamos com o sistema de contabilidade. O sistema de folha de pagamento é que foi substituído. Deixa eu entender. Dentro do contrato da prestação de serviço, isso, existia duas prestações de serviço. Duas prestações de serviço. Uma prestação contábil. Sistema de contabilidade e o outro sistema de recursos humanos, folha de pagamento. Que era o que executava o pagamento das pessoas que estavam sendo beneficiadas, aposentados. Dos aposentados, do administrativo, enfim, toda a parte de controle de gestão de pessoal. Ô, senhor Ricardo, eu não entendi uma coisa. Vocês prestavam serviço nas duas linhas de trabalho. Isso, perfeito. Contabilidade e folha de pagamento. Perfeito. E substituir vocês só nenhum serviço? Foi. Eu não entendi um pouquinho. Foi o seguinte, quando, num determinado momento, eu não me recordo os meses, porque, na verdade, eu vejo muito pouco, né? Eu vejo só alguns contratos, algumas coisas, depois o meu pessoal técnico é quem fica dando suporte. E argumentou-se que a nossa folha de pagamento ela não se enquadrava dentro dos procedimentos técnicos do Fundo de Previdência e que teria que ser substituído, não é? E nós só fomos para o Fundo de Previdência porque a nossa folha de pagamento ela trabalhou na prefeitura desde 88, se não me falha a memória, com a gestão de Zé Arthur. Eu trabalhei na prefeitura desde 1988, acho que na primeira gestão de Zé Arthur como prefeito. E quando houve
a criação do fundo, nos convidaram para a gente dar suporte lá na parte de sistema. E quando chegou no meu tempo, eu não me recordo qual foi o mês, eles argumentaram dizendo que a nossa folha não tinha como continuar porque não atendia aos pré-requisitos técnicos para continuar operando no Fundo de Previdência. E que iriam nos substituir. E foi isso que eles fizeram, eles substituíram o sistema. Houve um desvio de recursos através de folha de pagamento, folha dos benefícios. Houve uns desvios. Esse desvio foi num período que você estava ou foi posterior, depois que você saiu? Bom, durante a nossa gestão lá, nunca houve nenhum tipo de problema com relação a isso. Né? Nunca. Porque o sistema de folha de pagamento, ele tem que, obviamente, você tem que estabelecer algumas regras de segurança. Não é? É o básico você ter, dentro do sistema de folha de pagamento, alguns procedimentos que te dê segurança, para que não haja nenhum tipo de procedimento que as pessoas não tomem conhecimento. Né? A razão pela qual foi substituído, não sei. Agora, durante a nossa gestão, nunca houve nenhum tipo de problema com relação a isso. Pelo que eu entendi, você ficou no sistema de contabilidade até o final... Até o final da gestão. Até o final da gestão. De Lauro, né, como gestor. De Lauro, exatamente. Agora, na questão da folha de pagamento, você saiu ainda na administração de Virgínia, foi isso? Não, eu acho que foi na administração de Virgínia. Eu realmente não consigo definir muito bem o prazo, qual foi. Agora, eu acho que foi há um tempo atrás. Foi bem atrás. Certo. Tem alguma pergunta para você fazer? Não, eu quero saber o seguinte. Nesse serviço que você prestava de folha de pagamento, de sistema, como a Limoeiro Prévia, ela abrange Câmara, Prefeitura... Isso. Fundo de Saúde, isso, Fundo de Assistência Social e FACAL. Isso. O seu trabalho no período de 2011 até 2016, que terminou a gestão certo. do ex-prefeito Tiago Cavalcante, que terminou em dezembro de 2016. Isso. Desse período de 2011 até o período de dezembro de 2016, a sua empresa prestava serviço, eu sei que a Limoeiro Prévio teve um rompimento em relação à folha em mais ou menos 2014. Isso. Certo? Agora, em relação aos demais, Prefeitura, Câmara, Faculdade, você prestou? Toda a gestão. Durante toda a gestão. Até 2016? Até o final da gestão. 2016. Foi. Inclusive foi com o Ricardo Teobaldo, depois entrou o Tiago, né? Aí, com o Tiago, a gente não só tinha o sistema de folha, né? Tinha contabilidade, tinha a parte de tributação, tinha portal da transparência, tinha infinidade de nota fiscal. Então, vou fazer mais uma pergunta. Se vocês prestavam um serviço nesse setor, por isso que eu vou incluir a pergunta. Por exemplo, o Fundo de Saúde, vocês também faziam essa questão? Fazia também, a parte de folha também da saúde. Uma pergunta, quando vocês faziam a folha, automaticamente se sabia quanto era que teria as obrigações sociais? Com certeza, com certeza. É uma coisa fundamental para saber a parte patronal e a parte do servidor. Isso. Quando se fazia esse levantamento, esse dinheiro era repassado diretamente do Fundo de Saúde para... a Previdência, ou eles tinham que fazer um caminho de ir para a prefeitura, passar, porque são independentes. Aí a pergunta é nesse sentido. Certo. Se vocês faziam uma folha, aí eu quero saber o seguinte, esses valores que você levantava, por exemplo, eu estou perguntando do Fundo de Saúde, mas depois eu perguntava os demais. Dos demais, certo. Do Fundo de Saúde, esse dinheiro era já, no próprio sistema já enviava a ordem de pagamento para a Limoprev? Existe uma coisa interessante, é o seguinte, o sistema ele gera informação. O processo ele é definido na Secretaria de Finanças. Ou seja, o sistema ele gera a informação através dos relatórios, não é? Através do centro de custo. Esse centro de custo eles são enviados à Secretaria de Finanças e lá é feito todo um processamento contábil e financeiro. Ou seja,
a gente não tem autonomia nem conhecimento do Quem encaminhamento ordena do esse processo. pagamento não seria o Geralmente fundo, não? Não. A gente gera a informação e a informação vai para a Secretaria de Finanças. E na Secretaria de Finanças ele é processado, tá certo? Ele é empenhado, ele é Em liquidado. relação à e FACAL? Não, a FACAL já tinha a sua gestão de folha separada. Aí eles quem direcionavam? O mesmo processo. A folha ela é gerada as informações. Né? A folha ela gera a informação. Mas você falando da folha, gera informação. Consequentemente, depois tem um sistema contábil. Isso. Que pega esses números da folha e joga para o sistema contábil. Isso. Aí eu pergunto, o sistema contábil, talvez eu não soube fazer a pergunta, certo. Que é seu também. Isso. E aí, no caso, essa ordenação, essa autorização de pagamento, de transferência de recursos. Certo. Vamos falar agora da FACAL para não embolar a coisa. Certo. A FACAL é quem fazia essa autorização. O sistema é um instrumento de gestão. O sistema ele é um instrumento de gestão. É porque a gente fala, um sistema é a folha, aí levanta os dados, os números que são ele é um sistema de gestão. Aí esses números vão para o sistema contábil. De contabilidade. Lá no sistema de contabilidade ele é aí empenhado, a minha pergunta talvez agora vai ficar pago. mais completa. No caso da FACAL, certo. Quando tem um sistema de folha que joga no sistema certo. da contabilidade, e quem dá o comando para ela mandar a ordem de pagamento para o limoeiro prévio, no caso da FACAL? O gestor. O gestor. O gestor. O gestor que é... O gestor que é um responsável por isso. Então agora vamos voltar de novo para a saúde. Vamos lá. Na saúde é a mesma coisa, se fazia a folha. Tinha o sistema contábil, que era seu também. Isso. E existe um gestor. Isso. Que o gestor que tem poder de ser ordenador de despesa. Exatamente. E no caso não é toda a secretaria que tem isso. Não. É o caso da Secretaria de Saúde tem. Não é porque tem o fundo de saúde. Isso, então perfeito. também o gestor da saúde é quem autorizava também. Como o secretário de Finanças, né, que autoriza da parte da administração. Aí a minha pergunta é, o secretário de Finanças é da Prefeitura. É, da Prefeitura. Eu quero saber a questão dos fundos. O procedimento é o mesmo. O fundo tem uma contabilidade separada. A mesma coisa. Tem um contador separado. Por isso que eu estou perguntando se era direto. É a mesma coisa. O ordenador de despesa é quem determina a liberação do recurso financeiro para o banco e para ser feito a parte de transação para ir para o banco, para fazer crédito em conta e por aí afora. Aí eu pergunto, limoeiro prévio, vamos votar, a gente falou de quem envia. Certo. FACAL, Fundo de Saúde, a Câmara, quem envia também. Também né? o mesmo processo. E a própria Prefeitura também, o mesmo com as suas secretarias que ainda estão interligadas a ela, que tem que ser através da contabilidade dela. Isso, perfeito. Né? Então a minha pergunta agora, e quem recebe nesse caso, quem é? A limoeiro prévio. A gente está falando dos recursos do limoeiro prévio. Aí eu pergunto, o sistema que era seu também, ao receber essas informações e esses valores, existe alguma forma de verificar, averiguar se aquele recurso que estão sendo recolhidos, seja patronal, seja do servidor, o sistema do limoeiro prévio, existe alguma forma de, vamos dizer, de conferir e saber se esse recurso que está sendo enviado é o correto? Eles tinham como detectar, por exemplo, em que forma o sistema tinha como detectar, dizer, não, está passando a menor. A preocupação da gente é como funciona isso. A grande questão é assim, o sistema ele gera pelo total de servidores, não é? Eu tenho 100 servidores efetivos, é estabelecido uma alíquota, que é diferenciada do regime geral. Essa alíquota é gerada em função de um cálculo atuarial que é feito anualmente. E esse valor ele debita da conta de cada servidor um valor, um montante. E essa informação ela é espelhada através de um documento gerado pela folha de pagamento que a gente chama de centro de custo. E no centro de custo ele está lá dizendo, ó, salário, remuneração, ou proventos, 100 mil, fundo de previdência, 20 mil reais, vamos dizer que seja 20% do valor que é descontado de cada servidor. Essa informação, ela chega a esse nível. Essa informação, do jeito que está sendo espelhada no centro de custo, ela vai para a contabilidade. Aí, na contabilidade, quem determina
o repasse, quem determina a liberação do recurso ao banco para pagar os servidores, ou é o presidente do fundo ou o secretário de Finanças. Então, o sistema ele não tem como fazer essa leitura de o que foi descontado, foi repassado. Com relação à prefeitura, secretário de Finanças. Referente à autarquia de ensino, o presidente seria o presidente da autarquia. Seria o presidente da autarquia. Com relação à Câmara Municipal, é o presidente da Câmara. Isso. Com relação ao Fundo de Saúde, é justamente o gestor de saúde, que geralmente é o secretário. E assim né, o gestor. E assim cada um, o gestor, né, o responsável de cada um, apesar que o município é um único só, né? Mas como tem alguns que têm independência financeira, o que eu quero entender justamente é isso. Eu só não, tudo autarquia de ensino, presidente da autarquia. E presidente, isso. Câmara Municipal, presidente da Câmara. Isso. O Fundo de Saúde, o secretário de Finanças que gerencia o Fundo de Saúde. Isso. Se tiver o fundo de assistência social que não tinha movimento quase, mas se fosse para passar, seria o secretário. Seria o secretário de Ação Social. Isso. Seria a estrutura. E com referente à prefeitura, seria o prefeito e automaticamente a secretária de Finanças. De Finanças, Aí toda aquela secretaria que não tem independência, tudo corre para lá. Subordinadas a ela. E todas essas folhas juntas, quando os valores eram repassados para o Limoeiro Prévio. E a pergunta quer dizer que não tem no sistema como controlar se estava maior, se estava menor. Porque o sistema ele é um procedimento técnico, né? Ele faz a operação, ele desconta a informação. Não tem nenhuma ferramenta nele que diga assim, ó, a autarquia de ensino mandou a menor. Aí o cara já sabia, o gestor do fundo tinha no sistema. Mas ele já sabe essa informação. Quando você processa a informação que vem do centro de custo da folha para a contabilidade, ele já sabe qual o valor que teria que ser repassado. Não é? Ele já sabe. A contabilidade, ele sabe que o valor que tem que ser repassado é X, de qualquer entidade. A contabilidade. Agora, o sistema de validação, isso tem que ser feito, que é a parte financeira. A parte financeira é o dinheiro, o teu dinheiro que tu tem disponível. Então, o financeiro ele não tem nenhum vínculo, você não consegue monitorar isso no sistema de contabilidade. Porque o sistema de contabilidade ele gera atos e fatos contábeis. A contabilidade ele gera atos e fatos contábeis, ele registra a informação. Ele registra a informação que você fornece. Qualquer entidade fornece, entendeu? Agora, o que pode acontecer é você verificar isso através dos relatórios contábeis gerados pelo sistema de contabilidade. Aí você tem como oferir isso aí. Você puxa os resumos financeiros, você puxa os empenhos e você puxa o crédito a repassar para o fundo. Aí você consegue saber. Mas nesse estágio da operação. Antes disso não tem como você acompanhar, porque são dois procedimentos distintos. Um é a geração da informação, que é o sistema de folha de pagamento, que é o sistema de contabilidade, que gera atos e fatos. Ele registra o que chega. Ele pega o centro de custo, joga na contabilidade, e a contabilidade tem o outro estágio, que é o da liquidação, e a partir daí você tem a disponibilidade do repasse financeiro. Aí você sabe, através do repasse financeiro, do momento que você pega o recurso no banco e faz a operação de transferência. Aí essa informação ela teria que ser cruzada nesse momento. Entendeu? Você teria que cruzar nesse momento. Eu entendi o funcionamento. Agora eu vou fazer uma pergunta, e pelo conhecimento que o doutor Ricardo tem nessa área de sistema, até que possamos sugerir no nosso relatório, se for o caso, se tiver uma saída, tiver uma sugestão a fazer, o que poderia ser feito para que o sistema implantado ele tivesse mais segurança e que ele pudesse ter um relatório mensal, certo, no sentido de como fosse um resumo, um levantamento de cada um desses órgãos que são colaboradores, seja Câmara, seja PACAL, seja Fundo de Saúde. Que ferramenta poderia ser desenvolvido
para a gente sugerir ao final do relatório, certo, para um acompanhamento mais preciso, para que não fosse necessário juntar compromissos, né, de meses diferentes, e depois, quando descobrir, já está muito grande os valores. Entendi. Né? Então, existe uma possibilidade. Se eu fosse seu cliente e fosse encomendar o seu sistema, que no seu sistema pudesse desenvolver ferramentas que pudesse dar uma garantia ao limoeiro prévio. É possível isso? É possível. Você pode fazer algum tipo de cruzamento de informação utilizando o próprio informação que é disponibilizada, né? Você tem hoje informação disponibilizada no portal da transparência, você tem informação hoje disponibilizada no próprio Tribunal de Contas do Estado. E essa informação pudesse ser fechada mês a mês? Você tem como fazer. Até no próprio Tome Conta do Tribunal de Contas você tem condição de colher informação nesse sentido. Porque um relatório desse seria importante até a gente sugerir que fosse enviado até para a Câmara aqui, para que a gente pudesse fazer um acompanhamento mensal, saber se alguém atrasou, se alguém passou a menor, até para que não chegasse a ter que fazer futuras CPI referente à Previdência. Então a gente teria, como sugestão, é possível fazer isso? É possível. Hoje você tem a figura, dentro do contexto de fluxo de informação na rede, você tem a figura dos dados abertos. O que são os dados abertos? São informações que você pode disponibilizar, que é free, e você pode, com base nessas informações, você cruzar, você criar mecanismos, criar alguma rotina de aplicativo, que você possa cruzar essas informações. Obviamente, para isso, você precisaria fazer um estudo, fazer uma análise, fazer uma avaliação, até que ponto e que nível de informação você precisaria ter para cruzar essas informações. Isso não é só aqui, isso é em qualquer lugar que você tenha hoje a Lei 2.527, que é a Lei de acesso à informação. Não é? Hoje qualquer cidadão ele pode solicitar a informação. A gente está falando do caso informal da transparência, né? Entender? Portal da transparência. Mas só que não é nem só o portal da transparência. Você pode hoje cruzar informação com os dados abertos que são enviados pelo Sagres. Eu estava falando uma coisa específica para limoeiro prévio, específica para em relação à Câmara. Você pode criar um mecanismo. Você pode criar um mecanismo de acompanhamento. Não vejo nenhuma dificuldade nisso, não. Obviamente, isso aí teria que ser feito um estudo, teria que ser feita uma requisição, uma solicitação, para que isso seja possível ser feito. Porque uma das ideias que a comissão tem é que essa comissão não se sirva apenas para levantar os valores que deixaram de recolher aos cofres, mas também que a gente possa dar sugestões para modernizar esse funcionamento, de acompanhamento, dando mais segurança e transparência das informações mais imediatas. Não seja necessário a gente juntar 2011 até 2017 para poder fazer um trabalho e saber o que foi que aconteceu. Não, era uma coisa que pudesse acontecer mensalmente. Isso, perfeito. E só através de um sistema que eu acredito... Você tem como fazer, tem como desenvolver alguma ferramenta? Eu vou passar a palavra para os vereadores. Se mais alguma pergunta? Vereadora Batalha. Veja só, fomos informados, né, no decorrer das ouvidas, que houve essa mudança, né? Certo. Que vocês prestavam serviço com relação ao pagamento também. Isso. E pediram essa mudança. Que você, pelo que disse, falaram com relação ao pagamento, não estava se enquadrando, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Quem foi a pessoa que lhe procurou para fazer essa mudança, para dizer que não ia dar continuidade com a sua empresa? Quem exatamente foi que lhe procurou? Não foi o presidente, não foi a presidente, não. Foi um técnico lá da prefeitura que tomava conta disso. Um técnico da prefeitura? Foi um técnico lá. Não do Limão Prévio, da prefeitura? Não, um técnico do Limão Prévio. Você não lembra o nome? Limão Prévio, não. Foi um técnico lá que disse que não se enquadrava mais a nossa folha, que teria que ser substituída. Você chegou a conhecer os responsáveis pelo novo sistema? Não, que eu sei que era de um pessoal lá do sertão. Era um pessoal lá do sertão. A gente se atém muito à questão da parceria, né? A minha empresa ela tem 30 anos, eu hoje sou o maior fornecedor de software do Estado. A gente tem alguns
procedimentos que a gente adota na questão de assessoria, né? Assessoria de sistemas. Eu trabalhei aqui na Câmara de Vereadores, eu acho que 12, 10 anos prestando serviço com os meus aplicativos aqui. Né? Mas como as coisas mudam e a gente tem que se enquadrar a essas realidades e dar sequência. A gente, quando trabalhou aqui no fundo e na prefeitura, a gente sempre adotou essa política. A gente só fica onde as pessoas querem que a gente continue dando assessoria. Né? Houve uma mudança no sistema de folha de pagamento, tanto é que existia confiança que a gente continuou com a parte de contabilidade até o final da gestão. Né? E também a gente assessorou na implantação do portal da transparência também. Né? Então, assim, quando chegou na hora de interromper a folha de pagamento e nos argumentaram que a nossa folha não se enquadrava dentro do perfil, o que foi que eu fiz? Eu simplesmente recuei. Então, não chegou a procurar presidente? Não, porque assim, fica até uma coisa antiprofissional, né? Você sair, porque é a empresa e por que foi? Não. Quer continuar? Quer? Não quero não, então a gente substitui. Inclusive, nós fornecemos toda a base de dados. Não é? Toda a base de dados que tinha no banco de dados, que pertence à entidade, não pertence à empresa que está prestando serviço, nós fornecemos, como hoje ainda continua lá no sistema. Continua lá, que a gente disponibilizou um aplicativo com recursos de retirar relatórios, enfim. Porque a informação é da entidade. As informações são dos servidores, né? Então pertence à entidade. Então, muito obrigada, estou satisfeita. Uma pergunta que surgiu. Forneceu os bancos de dados, a nova empresa que... A gente repassou a base de dados, né? A nova empresa. A outra empresa. O que é que a gente chama de base de dados? São as informações do servidor, as informações trabalhistas, né? As informações sobre o seu histórico financeiro, tudo foi repassado. Mas uma pergunta, já que forneceu esses dados à nova empresa, eu acredito que tenha lá nos seus arquivos os contatos dessa empresa, não tem? Não, porque a entidade é quem é responsável por essa transmissão de informação. A entidade... Você não teve nenhum contato com... Não mantive contato com nenhum dos técnicos lá da empresa que assumiu a responsabilidade pela folha de pagamento. Senhor Ricardo, em nome da comissão, queremos agradecer a presença por explicar. Agora, antes de concluir, a sua empresa, ela, para entrar no Limoeiro Prévio, ela deve ter participado de alguma licitação? Participou de um processo de uma carta-convite. Foi carta-convite? Foi carta-convite, foi. E sabe me informar se a empresa que assumiu o seu lugar, que sistema foi contratado? Eu acredito que não, participou não. Participou não. Não teve licitação para não. Sim, para eles? Para eles. Aí eu não sei. Eu só recebi a notificação de que estava interrompida a folha de pagamento e a gente, então, suspendeu a parte de sistemas e repassou a parte de banco de dados para... Ou melhor, repassou não, né? Deixamos o banco de dados lá no Fundo de Previdência. Tem muita empresa nessa área em Pernambuco? Muita não, tem algumas, né? O senhor conhece quase todos? Conheço bastante. Eu ia pedir para que se pudesse ver a possibilidade de dar alguns dados dessa nova, da empresa que assumiu, porque a gente está com dificuldade de localizá-la, a sede. Aí, como você conhece todas a maioria, e principalmente essa que veio aqui, a gente está sem saber o endereço, o telefone, para que possamos contactar, porque ninguém diz nada, e nem telefone tem na Limoeiro Prévio. Nossa Senhora. Estranho, mas a realidade, e tem que ficar registrado isso, e estamos pedindo aí a possibilidade de você nos ajudar a enviar essa informação, que não está fazendo nada demais, apenas para que a gente possa fazer um convite a essa pessoa para também esclarecer. Eu vou procurar ver se eu consigo localizar isso para vocês. Eu agradeço. Sem problema nenhum. Esperar 5 minutinhos para concluir. Certo. Você dá uma conferida no seu depoimento, ver se está tudo conforme foi colocado.
e ao final aí nós assinamos e você leva uma cópia certo. do seu depoimento com você para deixar guardado. Tá Muito certo? bem. Eu só tenho a agradecer a atenção de vocês. Aí, precisando de alguma coisa, de esclarecimento, alguma coisa, eu estou à disposição. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Encerrado a ouvida de hoje.